Olá a todos, sou Josi Trongeisler, jornalista da Fundação ProRim. E eu sou Marcos Alexandre Vieira, médico nefrologista da ProRim. E este é o ProRimcast, o videocast sobre saúde e prevenção da ProRim. 9 a cada 10 brasileiros tomam remédios por conta própria, segundo pesquisa apurada pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade. A maior parte dessas pessoas, segundo a pesquisa, são mulheres. A automedicação pode ocultar problemas, mas principalmente porque é administrado em situações aparentemente inofensivas, como dor de cabeça, dores musculares, febre, gripe e resfriados. Infelizmente, essa prática tem se tornado mais comum também em casos de ansiedade, insônia, estresse e perda de peso, muitas vezes influenciados por pesquisas na internet. 68% dos pacientes afirmaram se automedicar orientados por esse tipo de pesquisa. Maio é o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos e por isso trouxemos aqui na ProRimcast a Rafaela Siert, farmacêutica, mestre em saúde e meio ambiente e responsável pelo serviço de farmácia da ProRim, e Leonilda Bank Massal Pavese. Ela é farmacêutica com habilitação em farmácia industrial, gestão da qualidade, gestão da clínica no SUS, mestre em farmácia e servidora da Prefeitura Municipal de Joinville, atuando como farmacêutica responsável pela farmácia escola. Rafaela, Leonilda, muito obrigada por estarem aqui conosco, aceitar esse nosso convite. Sejam bem-vindas ao ProRimcast. E de uma forma geral, então, quais os riscos da automedicação? Então, quais são, assim, os riscos? A gente gosta de falar também o que é automedicação, que é você tomar um medicamento por conta própria, sem orientação de um profissional da saúde ou sem saber o diagnóstico, Então, podendo provocar alguns riscos, que é a intoxicação, que é um dos principais riscos, Léo? Mascarar um diagnóstico, você pode estar mascarando e não resolvendo o real problema. Alguma interação medicamentosa. E já pegando o gancho aqui dela, quando a gente fala de uso racional de medicamentos e de automedicação, é exatamente isso, porque quando a pessoa se automedica, quando ela toma medicamentos por conta própria, além dela estar mascarando possíveis sintomas de, às vezes, alguma outra patologia ou algo mais grave que ela tenha, porque aparentemente, às vezes, uma dor de cabeça, eu tenho sempre uma dor de cabeça, então sempre eu vou lá e tomo um analgésico. Às vezes eu estou mascarando um outro sintoma que precisa ser verificado, Como, por exemplo, uma enxaqueca, Exatamente. E aí, se vem um resfriado junto, uma gripe, a pessoa já associa outros medicamentos e medicamentos que podem ter uma interação entre eles, e se a pessoa já tem algum problema de saúde, algum problema pré-existente, pressão alta, se ela tem diabetes, às vezes ela tem asma, bronquite, ou mesmo pacientes que têm outras condições, outras complicações, por exemplo, a gente falando aqui na ProRim, temos muitos pacientes que já têm uma doença renal crônica, então eles já têm uma questão de saúde mais específica, que o funcionamento do organismo dele não é igual o de uma outra pessoa que não tem nenhum comprometimento, Então, aí o risco de intoxicação, como a Rafaela falou, já aumenta. O risco de interação com outros medicamentos também aumenta. E também o que acontece? O efeito aquele medicamento, por exemplo, um paracetamol que eu, a Rafaela, vamos tomar um comprimido de 500 miligramas, digamos, um exemplo. E para nós vai ter um efeito, se a pessoa já tem uma outra complicação de saúde, ele vai ter um efeito diferente. Ele pode ter um efeito menor ou ele pode ter um efeito maior. Por quê? Porque o organismo não consegue eliminar aquele medicamento da mesma forma. Então, junto com isso também ele pode ter reação alérgica, Também é mais comum ter reações alérgicas quando as pessoas tomam vários medicamentos e às vezes ela não conhece o medicamento, Ela ouviu uma indicação de um amigo, de um vizinho, ou ouviu na internet, ela não conhece o princípio ativo, daquele medicamento e ela pode sofrer ali uma reação alérgica, Isso é muito comum. Também... Acho que uma coisa também interessante
que a gente tem que, às vezes, colocar e conversar, é que a sociedade, de modo geral, tem o hábito de buscar alguns medicamentos, e a conversa do ato diário ali, eu estou com alguma coisa e vou tomar um remédio para passar aquele sintoma temporário. Mas sempre o exercício da receita, ele é feito através do ato do médico e a orientação do farmacêutico, né, daquele risco, do momento de usar, quais são os possíveis eventos adversos. Na verdade, eles se complementam, né? E isso também entra junto o ato do nutricionista, do enfermeiro, na composição do paciente ser bem acolhido no momento que ele precisar de algo. Qual que é a situação da automedicação, que é muito evidente, né? Primeiro é saber assim, o que é realmente um medicamento. Às vezes as pessoas nem compreendem muito bem isso, né? Você achar que uma vitamina, por exemplo, ela está ali e pode ser usada amplamente sem nenhum efeito adverso, né? Um suplemento, um chá, né? Algo que possa também, às vezes, contribuir, mas, por outro lado, se usado inadvertidamente, pode trazer consequências que a pessoa realmente não espera, né? Porque ninguém toma algo pensando que vai lhe prejudicar. Se a pessoa está saudável, bem orientada, ela vai buscar a sua saúde, né? Então, realmente, o fato da automedicação, a gente não fala somente naqueles comprimidos que estão sendo ali controlados, mas também por toda aquela gama apresentada numa farmácia, que pode ali trazer benefícios, mas que devem ser realizados sob orientação. Rafa, você citou os chás, né? Quais os riscos dos chás? Então, né, a gente fala em plantas medicinais até, né, propriamente dito assim. Quais são os riscos? Uma intoxicação hepática, parece inofensiva, é natural, vou tomar um chazinho porque é natural, né? Mas sobrecarrega o fígado se eu tomar ao longo prazo em grandes quantidades. Aquele chá inofensivo, ele pode ser altamente tóxico. Por exemplo, um chá de boldo, né? Grávidas não podem tomar o chá de boldo. O chá de camomila, é um calmante. Mas pode também causar sonolência excessiva, até às vezes uma ansiedade, alguma coisa assim. Quais outros? Capim-limão, chá de capim-limão pode causar azia. Às vezes a pessoa está tomando, achando que está fazendo bem para uma coisa e está tendo outros efeitos ali, né? Efeitos colaterais. Os efeitos colaterais que ela nem imagina que seja daquilo que está tomando, que é natural, né? E a gente pode, de certa forma, dizer que o acesso aos medicamentos está mais fácil? Para que se tenha, assim, tanta automedicação? Sim. E como controlar isso, de repente, doutor? Eu vejo assim, né, que a evolução da tecnologia, da ciência, do acesso ao remédio, isso é muito bom, né? A gente tem hoje, né, desde lá do Fleming, que estudou a penicilina, tudo isso, né? A gente veio se desenvolvendo. Não é por acaso que a indústria farmacêutica, ela é uma indústria que tem uma relevância mundial, né? De trazer inovações, tecnologias, né? Que trazem o bem para a sociedade. Haja visto aí vacinas, né? Antibióticos que para bactérias super resistentes, né? E aí isso vai melhorando. Então, acesso é importante. O que precisa é que as pessoas usem essas medicações sob orientação e conhecimento. Isso que é o grande temor, né? Para que não haja uma consequência negativa. Por exemplo, a gente estava falando de chás.
além dos chás, se você tomar inadvertidamente, por exemplo, vitamina D. Vitamina D hoje é amplamente utilizada porque as pessoas estão sem exposição ao sol, outras pessoas não fazem a produção adequada. Tal. Se você tomar vitamina D em excesso, a vitamina D pode fazer uma intoxicação com calcificações dos vasos, com injúria renal aguda, ela pode ser até mesmo causar um aumento excessivo dos níveis de cálcio no sangue e sendo necessário um tratamento, e às vezes até causa insuficiência renal, né? Perda da função renal. Então, a vitamina D é boa, sob orientação. Né? Então, é um exemplo assim, bem que acontece, né, nos consultórios dos nefrologistas. Né? Então, a gente precisa realmente... A gente também tem a vitamina K, né, doutor? Que quem toma um medicamento anticoagulante, varfarina, por exemplo, a vitamina K, ela meio que corta o efeito do anticoagulante e começa a formar mais coágulos. Então, a pessoa acha que está anticoagulada e está tomando a vitamina K num suplemento vitamínico, que daí vem naquele suplemento, né? A pessoa não sabe que tem tais vitaminas ali, não se atenta a isso e pode estar interferindo no seu tratamento da anticoagulação. Eu acho que é uma coisa também importante, né, falar, como você estava falando dos suplementos e do acesso aos medicamentos, exatamente, que é o lado bom, né, o lado benéfico do acesso ao medicamento, da gente de hoje ter muito mais pesquisa, tem o desenvolvimento de muitos medicamentos modernos, como ele falou, para infecções, para câncer, né, para tantas patologias. Então, hoje tem muitos métodos de diagnóstico, o acesso aos medicamentos está muito mais amplo, só que o que precisa? Precisa ser um uso com critério, porque o que está acontecendo, eu acho que as pessoas estão se perdendo um pouquinho, no sentido do que é suplemento e do que é medicamento e do que a gente precisa tratar e do que é que a gente pode esperar seguir o seu curso, né? Porque o que acontece hoje, então a gente acha que tudo a gente pode resolver com um medicamento ou com um suplemento, né? E às vezes não é bem assim, né? A gente tem outras coisas na nossa vida que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa cuidar na nossa alimentação, no nosso estilo de vida, nas nossas relações, para que a gente possa ter uma vida saudável. Então, como ele falou, a importância assim, da equipe multidisciplinar, do acompanhamento dos pacientes, né, para entender exatamente quando que a pessoa precisa de um medicamento, quando que ela precisa de um suplemento, né? Porque o suplemento não é, assim como, né, já foi falado aqui do chás, são produtos naturais que a gente pode usar à vontade. Na verdade, um suplemento, ele é para suprir, né? Ele é para suprir uma determinada necessidade que o nosso organismo tenha. E, na maioria das vezes, tem que ser visto isso através de um exame, né? Se a pessoa tem uma carência de vitamina D, o médico vai prescrever a dose adequada para aquela carência. Se ela tem uma carência de cálcio, né? Se tem osteoporose, ele vai indicar um suplemento para corrigir aquela determinada carência. Então, a maior parte dos suplementos das vitaminas a gente deve ingerir na alimentação. E quando falta, realmente por determinadas condições, aí que a gente vai suplementar. Mas, e os suplementos, eles não têm a mesma regulamentação dos medicamentos, né? Então, ele não passa por todos os testes clínicos que um medicamento tem que passar. Então, por isso que a gente não pode, né, e não deve estimular essa prática de utilizar o suplemento à vontade, principalmente pesquisando na internet, né, que a internet hoje oferece muito, né, tanto ele falou as farmácias, mas como a internet oferece muita propaganda, e geralmente na propaganda a gente só vê o benefício, né, e às vezes corre o risco de se utilizar o excesso em muitos casos, né, como ele falou ali da vitamina D, tem inúmeros casos, né, hoje se a gente pesquisar, a gente vê indicação de vitamina D para tudo, e não é bem assim, né. E esse mundo assim mais veloz que a gente vem tendo, né? As pessoas também buscam os suplementos para
em vez de suplementar, como você disse, até mesmo suprir aquilo que deveria ter sob uma orientação, né? De uma boa alimentação, de a gente estar buscando estar bem consigo mesmo também, né? Aqui trazer a importância também da saúde mental, de a gente estar buscando o equilíbrio para que você use os suplementos no momento certo, porque realmente existem indicações. Aqui a gente não quer dizer que as pessoas não devem tomar os medicamentos, que as pessoas não devem procurar a opinião de profissionais que possam ajudá-los a suplementar aquilo que é necessário, né? Isso é extremamente importante, até porque quando isso é bem feito, isso tem uma relação também com qualidade de vida, com bem-estar e com resolução de problemas que às vezes podem ser crônicos, cansaços, fadiga, anemia, alterações das pessoas que são, às vezes falta energia, tá? Porque isso tudo pode ser identificado se necessário o uso do remédio, né? E aí cabe também a entender como usar, porque os medicamentos podem também ter os seus horários próprios para uso, interferência com alimentos. Vocês podiam falar um pouco sobre isso também? É verdade, tem casos, e isso muito bem falado, tem medicamentos que têm realmente horários muito específicos para ser tomados, né? Um exemplo que eu me lembro aqui, depois a Rafaela pode falar outros, né? É hipotireoidismo, né? O uso de medicamentos para tireoide, né? É bem comum, né? E são medicamentos que precisam ser tomados num horário bem específico, eles têm que ser tomados em jejum, não pode ser tomado junto com nenhum outro medicamento, né? Então ele tem que ser o primeiro medicamento que a pessoa toma, e tem que esperar, é necessário esperar meia hora depois de tomar, né, a levotiroxina ou Puran, né, Levoide, esses que são mais conhecidos. Depois de meia hora é que a pessoa pode ingerir um alimento ou tomar um outro medicamento, senão o efeito não vai ser o esperado, né? Assim como medicamentos para o colesterol, né, um outro exemplo, né, a simvastatina, né, um medicamento para diminuir o colesterol, precisa ser tomado à noite. Por quê? Porque é à noite que acontece, né, o metabolismo, né, do colesterol. Então, ela precisa... então, tem medicamentos que devem ser tomados à noite. Se tomar durante o dia também não vai ter o mesmo efeito esperado. Então, isso tudo é importante. Para isso tudo precisa de uma orientação, né? Por exemplo, o omeprazol, né? É muito importante você tomar em jejum antes de você começar a tomar os medicamentos do dia, se alimentar, porque o objetivo do omeprazol é já fazer aquela proteção, né, que as pessoas sentem mal-estar, gastrite, né, ocasionado pelo uso excessivo de medicamentos, né. Então, o omeprazol tem que tomar em jejum, meia hora antes de você iniciar o consumo de alimentos ou de outros medicamentos. E existe também, Josi, a situação que a pessoa recebe a orientação, recebe a receita, busca no postinho, pega o remédio e não tem a aderência ao tratamento. Tem isso também, né? Tem isso, é bem comum, né? Inclusive, o que acontece, que a gente estava discutindo a questão da automedicação nesse caso, né? Se a pessoa passou pelo médico, tem a prescrição, tem a indicação correta, mas ela não faz uso de forma correta, né? Se também é uma forma de automedicação ou não, né? Porque tem casos exatamente isso. Ou que a pessoa, por conta própria, ela muda a quantidade ou muda a dosagem do medicamento. Isso é bem comum, né? Por exemplo, essa semana eu não tô com dor de estômago, né? Então hoje eu não senti dor de estômago, ontem eu não senti, então eu não vou tomar o omeprazol. Aí ele vai tomar só quando não tá bem, tá? Só quando sentiu aquela, então eu senti aquela dor, eu vou tomar. Mas não é. O medicamento, ele precisa de uma constância, ele precisa de um período para poder fazer o efeito, né? Depois de um tempo, tem medicamentos que realmente não são para tomar a vida toda, né? Tem medicamentos que a pessoa tem condições que a pessoa sempre vai precisar fazer uso do medicamento de forma crônica. Tem medicamentos que ela vai fazer por um período, né? Só que se ela não fizer da forma correta e não tiver adesão naquele período, não vai adiantar e ainda pode piorar, né? Causar uma complicação na doença que às vezes ela só vai verificar depois de um tempo, né? A gente até estava falando sobre a furosemida, né? Tem gente que, hoje eu vou sair, não vou tomar furosemida, né? Porque daí eu vou ter que
fazer mais xixi, né? Isso vai atrapalhar o meu dia e tal. A furosemida é outro medicamento que o interessante é tomar pela manhã, porque se eu tomar à noite, eu vou urinar a noite toda e não vou dormir, né? E, uma boa aderência, né? sim, daí geralmente os idosos fazem isso. Eu não quero me levantar muito, então não vou tomar hoje a furosemida, não vou tomar amanhã. Não, tô bem, sente bem, né? Isso acontece muito com os antihipertensivos, que às vezes os idosos pensam, não vou tomar hoje porque minha pressão tá boa hoje. Sim. Vou só tomar amanhã, ou só toma quando aumentou, sabe? Porque acha que tá ótimo. E a gente sabe que o medicamento, ele tem uma faixa de segurança, né? Então ele faz um efeito prolongado mais tempo, dependendo do medicamento, né? A pessoa às vezes acha, mas tá normal a minha pressão, não vou tomar um antihipertensivo. A pressão tá normal porque a pessoa tá tomando a medicação. Sim. E aí, se ela deixar de né? tomar, pode ter consequências. Né? E a dengue? Algo que tem nos incomodado tanto, né? Quais os riscos dessa automedicação na dengue? Existem medicamentos contraindicados? Sim, principalmente os anti-inflamatórios, né? Que eles podem causar dengue hemorrágica, né? Que eles podem causar um sangramento, fazer com que essa dengue vire hemorrágica, então podendo até causar o óbito, né? A pessoa pode até morrer se usar indiscriminadamente. Complementando no caso da dengue, exatamente, que é uma situação que agora, né, realmente está bem grave, né, e as pessoas, nem todo mundo está conseguindo um acesso fácil, né, ao atendimento, né, mas acho que é importante a gente reforçar, né, como profissional de saúde, que as pessoas devem, o caso da dengue, que ela é uma doença realmente que não tem um tratamento específico, né, mas que a gente precisa tratar os sintomas, né, o paciente precisa se hidratar, né? Precisa se hidratar muito bem. Tem casos realmente que vai ser apenas com o uso de analgésicos, né? Ele vai melhorar, mas só que não pode ser, como a Rafa falou, qualquer analgésico. Então, por isso que é importante o acompanhamento médico, para saber exatamente qual é o medicamento mais indicado, né? No geral, é a dipirona e o paracetamol, né? Que a gente falou que são os analgésicos mais seguros para o caso de dengue, né? Porque os outros analgésicos que são, né, da classe dos anti-inflamatórios, eles têm o risco aumentado de sangramento, né? A dengue por si só é uma condição que diminui as plaquetas, né? Então o indivíduo fica mais sujeito a ter sangramentos, a ter hemorragias que podem realmente se agravar e levar ao óbito, né? Então, se ele tomar um medicamento que aumenta esse risco de sangramento, então o caso pode se agravar ainda mais, né? Então, no geral, a gente, né, sempre é falado, né, na literatura e tudo, que os medicamentos mais seguros são o paracetamol e a dipirona, mas tudo isso precisa de acompanhamento. Por quê? Porque precisa ver a condição clínica daquele paciente, né? Porque às vezes a gente não sabe se além da dengue ele já tem uma outra condição clínica, né? De repente ele tem um problema hepático. Se ele tem um problema hepático, dependendo da dose do paracetamol, ele também vai ter um risco de ter outras complicações, né? É verdade. Então, assim, medicamentos conhecidos, ibuprofeno, nimesulida, ácido acetil salicílico, que é o AS, aspirina, conhecida como aspirina, esses medicamentos não devem ser usados na dengue, em virtude do que a gente mencionou aqui. E com certeza a hidratação, e existe um protocolo que o Ministério da Saúde e as secretarias de saúde do Estado fizeram, que define a classificação de risco daquele paciente. Então, é A, B, C, D, né? E aí, através dessa classificação, dessa avaliação que o profissional médico faz na emergência, ele define quanto de soro deve tomar, se ele deve ficar no hospital ou não, se ele vai fazer exames no posto de saúde, na UPA, né? Ou se ele precisa de uma internação imediata. Tudo isso definindo através das comorbidades também e do grau de desidratação. Então, é extremamente importante essa avaliação também. E, doutor, a automedicação ela pode afetar os rins também, né? Sim, tem vários medicamentos que podem causar. Porque os rins, além de eles serem atingidos pelos medicamentos, assim como o fígado, são os órgãos que eliminam os medicamentos, né? Então, a passagem pelo rim acontece e pode também ter efeitos sobre os rins. A toxicidade, né? A gente chama de nefrotoxicidade porque
A unidade que faz o rim funcionar se chama néfron. Né? É ali onde tudo acontece da filtração, né, do sangue, da eliminação das impurezas e tal. Então, quando o rim recebe algo que possa ser tóxico, então se chama nefrotoxicidade, né? E aí, a partir daí, alguns medicamentos podem ser nefrotóxicos, né? Antibióticos, né? Existem alguns antibióticos, os mais conhecidos são os da classe de aminoglicosídeos, gentamicina, amicacina, mas vários antibióticos às vezes precisam de um ajuste de dose se a pessoa tem uma alteração na função renal. Anti-inflamatórios são os mais conhecidos, né? Que esses que nós comentamos, né? Diclofenaco, cetoprofeno, nimesulida, eles podem ser tóxicos aos rins. Alguns medicamentos antivirais podem precisar de ajuste de medicamentos, e tem vários outros, né? Até os quimioterápicos que se tratam as doenças, o câncer, né? Eles podem às vezes precisar de ajustes porque podem causar, mas aí cabe a gente também ajudar e tentar criar o melhor mecanismo para que o paciente não deixe de se tratar quando ele tem um câncer, por exemplo, né? A gente tem que, na verdade, ser um auxiliar, né? E tentar dar o mínimo risco, né? Minimizar o risco, apesar de existir, para que trate a principal doença que está atingindo o paciente, né? Então, a gente tem que correr atrás de ele tratar e curar o câncer. Por isso é tão importante sempre esse acompanhamento médico, né? A orientação médica, né? Então, e daqui a pouquinho chega o inverno, tem as doenças respiratórias, tem alergias, né? E as pessoas vivem se automedicando, né? Para esse tipo. A gente sabe que algumas doenças têm um ciclo, tipo a gripe, resfriado, né? Tem alguns dias, as pessoas tomam hoje, amanhã o medicamento. Realmente aumenta o uso de automedicação, o uso de medicamentos nessa época do ano? Sim, bastante, né? Principalmente com antigripais, antihistamínicos, para uma alergia, uma rinite, né? A gente estava falando sobre os vasoconstritores, aqueles soros utilizados para descongestionantes nasais. Alguns têm substâncias vasoconstritoras e isso, usando em excesso, acaba sensibilizando e não fazendo mais o efeito. Ou gerando aumento da pressão arterial, porque como acontece nos vasos do nariz, também pode virar sistêmico, né? Aumentando a pressão arterial, causando um ataque cardíaco, reações alérgicas, pode acontecer bastante, porque daí acaba usando muitos tipos de medicamentos em várias formas farmacêuticas. A gente estava conversando até, eu vou tomar um paracetamol comprimido, 500 miligramas, toma. Mas eu vou tomar junto com o chazinho, aquele chá que dentro do chá também tem o paracetamol. Não lê as letras miúdas ali do chá. Como a indústria farmacêutica ela está sempre se inovando, então ela inova também nas formas farmacêuticas dos medicamentos. Aí vou tomar o chazinho, que é junto. Aí vem a toxicidade, não é mais 500 miligramas. Já vou ter que somar com mais 400 miligramas ou mais 500, o quanto tiver ali no chazinho, né? Junto daquele chazinho ou aquelas associações. Mas agora eu não quero mais eu vou tomar, não tá melhorando. Vou tomar um resfenol, resfenol também tem paracetamol e também tem mais um vasoconstritor ali junto, que é para, né, aliviar que também aquele sintoma, né, da congestão nasal. Congestão nasal, isso mesmo. Aí também vou tomar aquilo ali. Ali, se a pessoa tem uma pressão alta, um problema cardíaco, vai interferir também, sabe? Ali que acontece a intoxicação no inverno. A ansiedade da pessoa começa a tomar vários do mesmo tipo e não percebe. E às vezes você acaba descompensando uma outra patologia, né? Uma outra doença que já estava controlada, né? Porque junto, né? Complementando o que ela falou, junto com isso, no inverno também, o que acontece? A pressão arterial já tende a subir um pouquinho no inverno, né? Porque o nosso corpo tenta regular, né? Através ali do suor, ele tenta regular a temperatura, né? No inverno, como a gente transpira menos, então, o que acontece? Já tende a aumentar um pouquinho a pressão arterial, né? E se a pessoa, além do medicamento para pressão, ela está tomando essas associações aí que tem vasoconstritores, acaba
complicando e podendo aumentar a pressão arterial. E às vezes ela tem a pressão alta e também já não está, né? Às vezes também já não está bem controlada, né? Às vezes ele já não está cuidando. Então, onde ocorre muito mais, né, o risco de eventos cardiovasculares, né, no inverno, ele acaba sendo maior e às vezes a automedicação acaba interferindo, né? E outras questões também, que você acaba às vezes com o uso da automedicação demorando para diagnosticar outras questões, por exemplo, a sinusite, né? Que a sinusite, quando ela está grave, precisa de uma avaliação médica, porque provavelmente vai precisar entrar com o uso de um antibiótico, né? Para conter outros eventos também, no caso de asma, bronquite, né? Precisa de um acompanhamento médico para controlar essa situação. Então, às vezes, assim, uma automedicação, claro, se for um dia ou outro, né? Eu tomo um analgésico ou um outro medicamento hoje, um dia, 2, né, para uma dor de cabeça, para algo que é bem específico, ok, né? Agora, se está demorando para melhorar e se eu estou precisando tomar vários medicamentos, eu preciso verificar que alguma outra coisa pode estar acontecendo, né? Pode ter uma outra questão mais grave que precisa de um acompanhamento médico. É isso que é importante, eu acho, a gente frisar, né? E sempre vendo, como o doutor falou ali, a condição clínica do paciente, né? Porque, exatamente, às vezes ele já faz acompanhamento para outras questões, então ele precisa de um olhar mais atento, né? E daí pode ter interações medicamentosas, né? Com já o rol de medicamentos que a pessoa já é tratada por alguma comorbidade, alguma coisa, então pode estar tendo uma interação medicamentosa, que é bem sério também. Então, eu até estava esperando, porque eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente estava falando sobre interações medicamentosas, sobre riscos, né? E muitas pessoas fazem o uso das medicações que estão tratando ali para hipertensão e tal, mas eles não veem o conjunto, assim, né? Às vezes eu trato pressão, eu trato diabetes, divide e compartimentaliza as suas doenças, né? E quando tem essa polifarmácia, assim, vários medicamentos que a pessoa toma, como fazer para a pessoa aderir a esse medicamento? Como é que vocês orientam isso para o paciente? Assim? Como fazer com que ele possa tomar melhor os seus medicamentos e não deixar de tomar? Porque às vezes tem pacientes que tomam 10, 12, 13 comprimidos, né, isso. No dia. Sabe que no SUS é muito comum isso, né? A gente vê muito no SUS essa polifarmácia, né? Os pacientes com prescrições de medicamentos de uso contínuo, né? 7, 8 medicamentos exatamente, e daí junta essas questões daí pontuais, né? Principalmente no inverno, ou agora aí mais medicamentos ainda, e é difícil realmente, por quê? Porque às vezes ele vai para um atendimento, igual agora no caso de dengue, ele vai para um atendimento numa emergência, e a situação que está agora, né? Uma situação difícil na saúde pública, porque não só na saúde pública, em todos os planos de saúde também, por quê? Porque tem uma demanda muito alta, né? E realmente o médico não consegue dar um atendimento ali tão direcionado para esse paciente para verificar tudo que ele tem, né? E muitas vezes também nas consultas de rotina ele não fala tudo, né? Então, o que é sempre importante? O papel falando do papel do farmacêutico, mas assim, da equipe multidisciplinar, né? É conversar com esse paciente, ver tudo aquilo que o paciente tem de medicamentos, qual que é a história do paciente, para verificar e tentar ajudar realmente esse paciente, para ver se ele está tomando os medicamentos de forma correta, porque acontece muito, ele não está tendo, a gente vê muito essa queixa, né? O paciente não está tendo, ele está tomando os medicamentos, toma uma série de medicamentos para uma série de condições, mas ele não está tendo uma melhora, né? Significativa, uma melhora esperada. Mas às vezes o que é? Daí ele passa pela consulta e aumenta a dose do medicamento. Mas, às vezes, ele não estava tomando de forma correta, né? Então, esse aumento de dose não vai resolver o problema dele, muitas vezes, porque ele não estava tomando aquilo que ele tinha de forma correta. Então, é importante sempre conversar com o paciente, né? Sempre que possível, conversar com o paciente, verificar a forma como ele está tomando os medicamentos, se ele está tomando realmente da maneira correta, às vezes no
horário correto, tá? Tem muitas questões, por exemplo, a gente falou agora do inverno, os dispositivos inalatórios. Às vezes o paciente não está sabendo a forma correta de usar, tá? Então, tudo isso interfere no resultado final desse... A gente sabe que, assim, é SUS, eu vou só complementando, é claro. Por exemplo, quando o paciente é do SUS, a gente sabe que, às vezes, o que acontece? Tem muita fila, em nem todos os lugares, né, nos dispensários, tem farmacêutico, né? Mas precisa de alguém ter um olhar para esse paciente, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora na farmácia escola, né? Já que a gente falou um pouquinho. O que a gente faz? Quando a gente vai dispensar um medicamento pela primeira vez para esse paciente, por exemplo, um dispositivo inalatório, um colírio, um medicamento que ele pode se auto-aplicar, então a gente agenda um horário para esse paciente com um farmacêutico, na agenda de um farmacêutico, para poder fazer a orientação para ele e entregar um material orientando a forma como ele deve utilizar esse medicamento. Mas a gente sabe que isso não acontece, não é sempre que isso é possível de acontecer, né? Eu vejo que o que você está falando é super importante, essa transparência também entre os profissionais de saúde, o médico, o enfermeiro, o farmacêutico com o paciente, para gerar esse elo, né, em que ele fale, eu não consegui tomar, eu não estou me adaptando bem a esse remédio, né, isso tudo tem a ver com tratamento humanizado, né, que a gente fala sobre tratamento humanizado, tem tudo a ver com tratamento humanizado. Você ter esse vínculo que a pessoa fale, não consigo aplicar direito a insulina, eu estou tendo muita dor para aplicar, como que eu posso fazer? Será que eu estou aplicando certo, estou aplicando errado? Os medicamentos da mesma forma, né? As pessoas às vezes não estão se sentindo bem tomando algum tipo de medicamento e a gente está naquele pensando, será que ele está tomando mesmo, não está tomando? Então, ao invés de a gente julgar, a gente buscar o objetivo final, que é a saúde, né? E a gente conseguir complementar o tratamento trazendo o paciente para o centro do tratamento. Isso é super legal. É verdade, porque muitas vezes é isso mesmo, o paciente às vezes tem receio de falar que não conseguiu tomar da forma correta, que está tendo alguma dificuldade. E isso que o doutor falou é bem importante, realmente, de deixar o paciente seguro para falar das dificuldades dele, né? A gente, por exemplo, prescreve uma medicação para quem faz hemodiálise, para controlar os níveis de fósforo. Se chama Sevelamer. Esse remédio, ele é um quelante, né? Então a gente usa para tentar deixar os níveis de fósforo melhor. Mas ele é um comprimido grande. Então tem muitas pessoas, né? O carbonato de cálcio também, que se dá para osteoporose, para também ajudar o paciente renal. São comprimidos grandes, difíceis de tomar. Então, às vezes o paciente pega o remédio e aí você vai conversar com ele e fala, meu doutor, estou com dificuldade, né? Então, são desafios a serem vencidos, porque o remédio é necessário, né? Então... É bem importante isso, né? O paciente às vezes, porque o comprimido é muito grande, a cápsula, e vai lá e tritura. Coloca na água, e nem todos os medicamentos você pode triturar, você pode diluir. Então é bem importante, né? O profissional farmacêutico é o profissional mais capaz de dizer se pode ou não mudar a forma daquele medicamento. E os idosos também, né? A importância de ter alguém que acompanhe, né? Para que faça essa orientação em casa, né? Da forma correta. Porque eles juntam tudo ali, os medicamentos, e às vezes vão tomando um atrás do outro, né? Então, esse acompanhamento para essa orientação, né? E a longo prazo, por exemplo, quando a gente fala em hipertensão, uma causa grande de doença renal crônica no Brasil é hipertensão, a outra é diabetes, né? A longo prazo, as pessoas que se tratam bem de hipertensão, eles diminuem o risco, né, de desenvolvimento das doenças crônicas, né? Então é super importante, né? Não só de doença renal crônica, mas também de insuficiência cardíaca, eventos cardiovasculares, AVC e assim por diante, né? É um fator de risco muito importante no brasileiro, né? Hipertensão arterial. Então, se a gente tem aderência ao tratamento, e não só o tratamento medicamentoso, as medidas gerais, né? Redução do tabagismo, né? Uma dieta apropriada, isso tudo vai fazer com que a pessoa
ganha a longo prazo. É que nós, seres humanos, a gente é bem imediatista, né? E na saúde, algumas coisas a gente precisa, né, ir ali todo dia regar, né? São as nossas atitudes, né? Temos bastante assunto, né? Mas eu agradeço a presença de vocês. Léo, quer complementar com mais alguma coisa ainda? Eu acho que primeiro eu agradecer, né? Agradecer a oportunidade da gente estar falando, né, nesse mês de maio, que é um mês exatamente, né, dedicado ao uso racional de medicamentos, né, a conscientização sobre o uso racional de medicamentos, sobre a automedicação. Agradecer por a gente ter um espaço para falar, né? Como a gente já falou no começo, né, o medicamento ele não é o vilão, né? A gente não está aqui para falar isso. O desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento de novos medicamentos tem ajudado muito, né, a melhorar a qualidade de vida da população. Nós estamos, né, vivendo mais, só que o que é importante, né? Então, a gente, ao falar sobre a automedicação, sobre o uso racional de medicamentos, exatamente, né, pensando em qualidade de vida, né? Então, em usar de forma correta, de forma equilibrada, sempre com um acompanhamento, né, sempre com orientação dos profissionais de saúde, para que a gente possa utilizar da melhor forma possível os medicamentos e ter uma qualidade de vida melhor, que acho que esse que é o objetivo, né? Então, também gostaria de agradecer, né, por esse convite, por estar aqui, né, trazendo esse momento de conscientização no uso racional dos medicamentos, trazer essa informação para a população, que nada melhor que você mesmo para conhecer o seu corpo, seus sintomas, o que você sente, e buscar ter segurança no profissional de saúde que você tem ali do seu lado para te ajudar no tratamento, né? Então, não tenha vergonha de falar, se sente mal tomando algum medicamento, busque a confiança naquele profissional e converse. E a gente busca pela qualidade de vida, o medicamento anda ao lado, né, para ajudar nessa qualidade de vida. Então, é isso. E a gente está aqui como profissionais de saúde para, né, ajudar os pacientes, a orientar a população, né? A gente está aqui para isso. Dr. Marcos, suas considerações. Eu quero agradecer mais um ProRimcast por vocês estarem aqui conosco. Currículo fantástico de vocês, né? Então, eu tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente com esse programa, porque é um programa que sempre está ali nas redes da Fundação. Então, as pessoas têm alguma dúvida, vão buscar, vão olhar com carinho, porque a gente às vezes busca também informação quando a gente está precisando, e isso aí faz a diferença lá na frente, né? Então, obrigado, Jesus. Obrigado para o Fernando e o Thiago que estão lá atrás fazendo tudo acontecer, e é isso aí. Obrigado pelo programa de hoje. Nós agradecemos a você que está assistindo também o ProRimcast. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, nos seguir nas redes sociais, né? E mandem suas sugestões, perguntas para comunicação@prorim.org.br e até a próxima.